a dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo que falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Boa noite, Keliana, paz do Senhor. Tá me ouvindo bem, Keliana? Tá me ouvindo bem? Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível. Pai do Senhor, Rocivan, um abraço, irmão. Abraço. Ele tem poder. Graça e paz, amém. Fique na paz. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o meu amigo. O seu nome É Jesus Cristo. Foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria Já não existia uma esperança, uma solução. sim, Foi ele mesmo que passou, que ele e é a vida e a ressurreição. quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Quando ele estende as suas mãos, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. ele ainda tem a solução. Baixa essa TV aqui e liga ela. Abre o controle. Ele ainda tem a solução. Pai do Senhor, amados irmãos, boa noite em Cristo Jesus. Vamos escutar só este louvor hoje. Como eu disse, eu estou em viagem, estou viajando. Estou aqui na casa da minha irmã. E para a honra e glória do Senhor, estamos aqui felizes
e nós vamos trazer uma mensagem da parte do Senhor, para que o Senhor nos abençoe nesta noite, para que o Senhor continue nos abençoando, amém? Nós vamos falar aqui sobre como nós devemos viver através do Espírito Santo, a vida no Espírito Santo, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado. Vamos agradecer ao Senhor por livramento hoje, pelo cuidado grande por mim, colocou sua mão para que eu não aconteça coisa pior, que eu só machucar a perna. Amém, Keliane, foi um livramento mesmo, graças a Deus, Deus lhe deu um grande livramento mesmo. Então, amados irmãos, vamos orar pelo grande livramento da nossa irmã Keliane. Vamos orar pelas famílias, pelos lares, vamos orar pelos desempregados, vamos orar pelos empresários, comerciantes, agricultores, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa nação, vamos orar, irmãos, nós devemos orar, clamar. A nossa vitória vem através do clamor. Através do clamor, o Senhor ouve o nosso clamor. Através do clamor, Ele nos responde. Amém? Através de Cristo Jesus. Então vamos orar por cada família, cada lar, cada jovem, orar pelos presidiários, pela libertação daqueles jovens, daquelas mulheres, daqueles adolescentes que estão ali presos. Que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão, liberte-os dessa prisão, dê um banho de misericórdia e coloque eles para ser um grande pregador da obra do Senhor. Eu acredito, eu creio, amados irmãos. Vamos orar pelas crianças, muito bem, Keliane, muito orar pelas crianças. Toda investida do inferno contra as crianças. Hoje tem muito pedófilo, irmãos. É muito pedófilo, irmãos. É muita coisa feia no mundo hoje. Nós devemos orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. Vamos orar pela África, orar por aqueles que estão hospitalizados nas UTIs, nos isolamentos. Vamos orar, irmãos, vamos clamar ao Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é justo, fiel para nos ajudar. Para a honra e glória do Senhor, eu só tenho a agradecer a meu Deus, porque Ele tem sido justo e fiel. Eu só tenho palavras para agradecer a nosso Deus. Vamos orar, vamos curvar nossos joelhos. Se você puder curvar seu joelho, curve aí. Se você não puder, fique sentada. Mas vamos orar. Vamos fazer uma oração. Keliane, vamos orar pela família e os lares. Amém. Pai nosso que estás no céu, te agradeço, Senhor, por mais um dia aqui na tua presença. Perdoe minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Me ajuda cada dia mais a andar na tua direção. Me ajuda a andar no teu caminho, Senhor. Me ajuda a ser fiel a ti. Me ajuda a ser justo com o Senhor. Repreendo o mal, a fúria, Senhor. Repreende, Jesus, todo o mal contra as nossas vidas. Livra-me do homem mau, do homem sanguinário, da inveja, da traição, da falsidade, Senhor. Perdoa nossas falhas, Jesus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não se livrou daquele que o traiu, né, irmãos? Nós devemos orar, pedir a Deus misericórdia sobre a nossa vida. Pai, eu quero começar essa oração pela família, Senhor. Visita cada lar nesta noite, cada família. Visita a família de Keliane, dos irmãos aqui, de todos aqueles que estão no caderno de oração, Senhor. Visita os lares, a família. Chegue com providência na vida de cada um. Visita as crianças, os jovens, adolescentes. Repreenda o mal, a fúria, Senhor, na vida dos jovens, das crianças. Livra o Senhor dessas pessoas pedófilas, dessas pessoas que praticam o mal contra as crianças, Pai. Visite a família, visite os lares, visite o esposo, as esposas, dê vitória na vida deles, que eles tenham paciência um com o outro,
que eles amem cada vez um ao outro, que eles perdoem cada dia mais um ao outro, porque quando a gente perdoa, Deus nos abençoa. Visite aqueles que estão nos isolamentos, Senhor, visite as UTI, visite a CTI, os hospitais, Senhor, visite as clínicas, as policlínicas, Senhor, visite todo sistema de saúde brasileiro, Pai, e do mundo, Pai. Visite, Senhor, todo o sistema de saúde, Senhor. Chegue com cura, com milagre na vida dos teus filhos, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor. Visita, Pai, os desempregados. Dê vitória a teus filhos que estão desempregados, Senhor. Dê vitória àqueles que precisam de um socorro, Senhor, de um milagre. Chegue com providência na vida dos teus filhos, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai. Me perdoa por ontem eu não poder ter feito essa live, porque eu cheguei muito cansado, Pai. Me perdoa. Abençoa nosso país, nossos governantes, nossas autoridades. Visite o nosso presidente da República, dê sabedoria a ele, ajude ele, Senhor. Visite nossas autoridades constituídas por ti. Visite cada estado no Nordeste. Visite Macapá, Roraima, Acre. Visite o Pará. Visite a pastora Rosinete ali que está em Macapá, nos Ribeirinhos. Abençoa a tua filha, Senhor. Ajuda a tua filha, Senhor, a chegar com providência, Senhor, na vida dela. Dê mais sabedoria na vida da tua filha, Senhor. Cobre ela com azeite. Multiplica o azeite na vida da tua filha, Senhor. Abençoa a minha vida também, Pai. Repreende todo o mal e toda a fúria sobre a minha vida. Visita meu filho. Visita, Senhor, meu filho onde ele estiver. Guarde ele debaixo das tuas mãos poderosas. Visita a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, meus cunhados, cunhadas, Senhor. Visite meus sobrinhos, sobrinhas. Abençoa cada sobrinho meu, Senhor. Abençoa, Jesus. Repreende o mal, a fúria na vida deles, Senhor. Perdoa, Senhor, as falhas de cada um. Visite nossos tios, tias. Visita toda a nossa família, tanto Leandro como Lacerda, Pai. Nos guarda debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Visita, Senhor, os fazendeiros, visita os agricultores, visita os comerciantes, visita, Pai, todo aquele que faz uma plantação para colher, Senhor, para semear, Senhor. Senhor, que eles possam ter uma grande colheita esse ano. Abençoa, Senhor, os lares, a família. Abençoa a tua igreja, abençoa os pastores, evangelistas, missionários, obreiros da tua casa, presbíteros, diáconos, auxiliares, Senhor. Visita a vida das dirigentes de círculo de oração, Pai. Nos ajuda a te orar cada dia mais, nos ajuda a te buscar cada dia mais, Pai. Visite a vida de cada lar, de cada família nesta noite. Dê vitória a cada um. Liberte aqueles que precisam de uma libertação. Transforme a vida daqueles que precisam ser transformados, Senhor. Que eles possam entregar a vida a Ti, Senhor. E eles possam, Senhor, andar na Tua direção, Pai. Perdoa nossos erros, nossas falhas, nossas atitudes. Visita, Senhor, os empresários, comerciantes, os agricultores, Senhor. Visite, Pai, toda a tua nação. Visita cada estado brasileiro. Visita cada região nordeste, região sul, sudeste, centro-oeste. Visita a região norte, onde tua serva está ali. Abençoa pastor João Batista ali em Recife. Abençoa a missionária Andréia. Abençoa a missionária irmã Sandra. Abençoa a Lana, Senhor, dê vitória a ela. Visita a vida de Keliane, visita a vida dos teus irmãos, dos seus parentes, visita a vida de cada um que necessita, visite todos os litorais, Maceió, Nordeste, Manaus, Amazonas, Pernambuco e todas as cidades, Senhor. Visita, Pai. Nos ajuda, Senhor. Chegue com providência e milagre na vida dos teus. Repreenda o mal. Cuida da minha sobrinha Rayane, Senhor. Dê vitória a ela, Senhor. Dê vitória a Rayane. Dê vitória a Daiane. Dê vitória a Débora. Dê vitória a minhas sobrinhas, meus sobrinhos. Abençoa a nossa vida, Senhor. Me dá a direção da tua palavra, Senhor. A palavra é do Senhor. Perdoa meus erros, eu não tenho nada, eu não sou nada, Pai, eu sou pó e cinza e germe da terra. Me dá a direção da tua palavra, nos ajuda a transmitir a tua palavra, que tudo seja para a honra e glória do Senhor.
Eu sou o menor da tua casa, o menor dos menores da tua casa, Senhor. Sei que eu não sou um ilustre, um grande pregador, mas eu posso transformar a tua palavra numa pequena mensagem, Deus. Me ajuda, porque a honra é tua, a glória é tua, Senhor. O saber é teu. Eu sou pó, eu sou barro, eu sou cinza. Abre a porta da palavra, perdoa meus erros e minhas falhas. Abençoa nossa família. Ajuda a Keliane em tudo aquilo que ela necessita. Ajuda as famílias, Senhor. Visite as famílias nesta noite. Dê vitória, Senhor, na vida dos lares, das famílias, Pai. Assim eu já te peço, Senhor, já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estamos aqui mais uma noite para trazer uma mensagem da palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8, que diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação na tua vida mais, porque você está em Cristo Jesus. Quando a gente estamos em Cristo Jesus, as nossas condenações, a nossos pecados, Jesus já derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados. Agora, pois, já não existe condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você, livrou a mim da lei do pecado e da morte. Amados irmãos, como é bom a gente poder falar esta palavra. Nos livrou, Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Amados irmãos, isto é gratificante. Como é bom a gente viver uma vida plena com Cristo. Ele diz aqui, amados irmãos, ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, amados irmãos. O Pai enviou seu Filho para morrer por mim e por ti, para perdoar os nossos erros, as nossas falhas, porque nós somos pecadores, irmãos. Nós somos feitos no pecado e estamos vivendo no pecado, mas pela pura e grande misericórdia de Deus, Ele nos livrou, irmãos. Quando a gente está em Cristo, nova criatura somos. Quando a gente anda com Cristo, nós somos nova criatura, nós somos outras pessoas, nós temos outros costumes, nós andamos diferentes do mundo, nós andamos diferente da comunidade do mundo, irmãos. Ele diz aqui, Paulo celebra a nova vida do Espírito que os cristãos desfrutam como resultado da obra salvífica de Cristo. Através de Cristo nós temos uma nova vida. Muitos não querem, muitos não pensam desta forma, mas aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião. E ele continuando diz, pois indica que Paulo está apresentando uma importante síntese da conclusão relacionada ao seu argumento anterior. A conjunção, pois, está baseado primeiramente na exclamação da vitória que vem por Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa vitória, a tua vitória, vem através de Cristo, vem através do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, ele diz também aqui, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação, ecoa a conclusão apresentada em 5, versículo 1 de Romanos, que diz assim, amados irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi através de Cristo, irmãos, através da cruz de Cristo, através da cruz, que nós podemos ter uma nova oportunidade, nós podemos ter uma nova chance de vida. Por isso que não há condenação nas nossas vidas, porque Jesus já morreu por nós. E ele diz assim mais, amados irmãos,
Mediante a fé temos paz com Deus, e ressalta as notáveis implicações do Evangelho, introduzido primeiramente em capítulo 1, 16 e 17. Vamos ver aqui, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Como é que nós podemos se envergonhar do Evangelho, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho nos liberta do pecado, nos transforma e nos leva para o céu. E ele, continuando assim, diz: para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, irmãos. A justiça das nossas vidas se revela através do Evangelho, da fé, em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Confie no Senhor. Se você estiver passando algo que ele lhe desanima, tem um segredo para você alcançar a sua vitória: é você andar do lado de Cristo, é andar confiando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz aqui também, amados irmãos, a evidência de que os crentes estão em Cristo é que o poder do pecado foi quebrado na vida deles pela obra do Espírito Santo. O poder do pecado foi quebrado através da obra do Espírito Santo, irmãos. Deus deixou o Consolador para nos libertar dos nossos pecados, para nos transformar, nos dar vida. Ele diz também assim, amados irmãos: conduzindo primeiramente a Cristo, amados irmãos. Conduzindo, a evidência que os crentes estão em Cristo é que o poder do pecado foi quebrado na vida deles pela obra do Espírito Santo. O pecado na tua vida, ele foi quebrado através da vida do Espírito Santo na tua vida. Ele diz assim também: em ambos os casos significa princípio. A lei, neste caso, a lei mosaica, não conseguiu resolver o problema da humanidade, porque o pecado usa a lei para os seus próprios propósitos, como o capítulo 7 anterior. Deus enviou o Filho como sacrifício no que diz respeito ao pecado. Deus, ele enviou o seu Filho para morrer, para nos libertar do pecado. Ele enviou Jesus Cristo para morrer, e nós vivemos uma vida santificadas em Cristo. Ele diz aqui também, amados irmãos, uma expressão idiomática que designa uma oferta pelo pecado, e pagou o castigo total pelo pecado com o seu sacrifício. O Pai enviou seu Filho para morrer pelas nossas vidas, amados irmãos. Por isso que nós devemos ser gratos. Nós devemos ser gratos nos vales, nas tristezas, nas dores, nos problemas. Nós devemos ser gratos, porque o Senhor, ele cuida de mim, cuida de você, a fim de que a existência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente está em Cristo, irmãos, nós não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui um texto em Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, 16 e 25, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amados, através da nossa vivência em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, se nós vivermos através do Espírito e não olharmos para os desejos do mundo, os desejos da carne, ele diz aqui, Paulo,
Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se nós vivemos no Espírito, jamais nós satisfazemos o desejo da carne. E ele diz aqui no versículo 25: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você é cristão, ande como cristão, viva como cristão. Se você é cristão, seja cristão em casa, na rua, nas praças, onde você trabalha. Quando a gente é cristão, a gente tem que ser cristão em todo momento. Viva, se você é cristão, viva como cristão. Paulo quer dizer, ele diz aqui: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Andamos também na verdade em Cristo Jesus. Por isso, porque tem muitos que se escondem quando diz: você é crente, sou não. Tem vergonha, irmãos. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Se você se envergonhar de Jesus aqui na terra, ele também não te receberá na glória. Amados irmãos, como devemos ter cuidado. Amados irmãos, diz aqui também: a exigência da lei se cumprisse em nós. Isto pode indicar que o preceito é cumprido na nova vida que os cristãos vivem com base na obra de Cristo. Ou então pode se referir ao completo castigo da lei sendo executado na cruz. Irmãos, nós devemos andar no Espírito e viver no Espírito. Como cristão, nós devemos ter uma vida diferente daqueles que não conhecem a Cristo ou daqueles que se afastaram de Jesus. Como cristão, nós devemos ter uma vida plena em Cristo. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, irmãos. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Se você tem vivido uma vida desregada, distante de Deus, pelos desejos, praticado os desejos da carne, praticado os desejos da vida. Amém, Evânia Saldanha. Vou botar seu nome no caderno de oração, vou orar pela sua família. Vou orar sim, irmão. Pode botar aí. Quem tiver mais, puder botar seu nome, pedir oração. Nós estamos orando todos os dias, irmãos, por cada um de vocês, e Deus vai chegar com milagre na sua vida. Então vamos continuar aqui, amados irmãos. Se você puder compartilhar, compartilhe. Nos siga nas nossas páginas, nos siga no grupo, nos siga no YouTube, no Instagram. Nos ajude a fazer a obra do Senhor. Amém? Então vamos continuar, irmãos. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Para a carne aqui é o pecado, irmãos, os desejos da carne, os desejos da vida, a vaidade da vida. Aquele que vive pelos desejos da carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito de Deus. Amados irmãos, nós devemos andar no Espírito, andar e se inclinar para as coisas do Espírito, amados irmãos. Aqui, continuando: pois a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne, irmãos, é o pecado, e o pecado nos leva à morte. Paulo diz aqui: pois a inclinação da carne é morte. O pecado nos leva à morte, a se desviar de Cristo, a andar distante de Deus. Por isso tem muitos fracos e doentes, porque não andam segundo a vontade de Deus, se afastam de Cristo, por qualquer probleminha, deixam Jesus. Nós devemos andar, irmãos, com firmeza em Cristo Jesus. Pois se inclinarmos na carne, é morte espiritual, é morte da sua vida futura, sem Cristo.
mas a do Espírito é vida e paz. Quando a gente se inclina para as coisas de Deus, irmãos, nós vamos ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida em Cristo Jesus. Vamos ver aqui, Gálatas, versículo 6. Gálatas, versículo 6, versículo 8. 6, versículo 8, que diz assim: quem semeia para a sua própria carne, olha aqui a palavra, se você semeia para a sua própria carne, quem semeia para a sua própria carne, de carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Entendeu, amados irmãos? Se nós andarmos no Espírito Santo de Deus, nós vamos ter a vida eterna com Cristo. O que é que você precisa? O que é que está faltando na sua vida para que Deus resolva? O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é amigo, Ele é fiel. Amados irmãos, se afaste do pecado, se afaste das coisas da carne, as coisas do mundo, irmãos. Os desejos do mundo nos levam a se afastar de Deus. E o futuro é a morte, amados. A morte tanto espiritual como a morte futura sem Cristo, amados irmãos. Então, Paulo diz assim: pois a inclinação da carne é morte, mas o do Espírito é a vida de paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os desejos da carne são inimizade contra Deus. Os desejos da vida é inimizade contra Deus. Você sabe o que é inimizade contra Deus? Ele diz aqui, amados irmãos: pois não está sujeito à lei de Deus. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não pode estar, irmãos. Quando a gente tem uma vida regada pelo pecado, a gente se distancia do Senhor, a gente se distancia do nosso Pai Celestial. Quando a gente está com a vida regada no pecado, nos desejos carnais, nos desejos da vida, da vaidade, irmãos, nós nos distancia de Deus. É inimizade contra Deus. Você quer ter uma inimizade contra Deus? Eu creio que você não quer ter. Se você não quer ter, então ande segundo o Espírito Santo de Deus. Ande na verdade. Ande nos desejos da vida, irmãos. Deixe os desejos da carne de lado. E continuando aqui, irmãos, ele diz assim: a inclinação da carne significa pensar continuamente e desejar constantemente as coisas características a natureza humana, saída pecaminosa, caída e pecaminosa, ou seja, os desejos da carne é o pecado, irmãos. A inclinação da carne significa pensar continuamente, a desejar constantemente as coisas características da natureza humana, caída e pecaminosa, isto é, pensar apenas com o mundo incrédulo, pensar enfatizando o seu mundo, acha importante e buscando aquilo que ele busca, em total desconsideração à vontade de Deus. Aqueles que estão na carne se comportam como filhos e filhas do pecado. Aqueles que estão na carne se comportam como filhas e filhos do pecado. Adão e aí estão em inimizade contra Deus. Se lembra que Adão pecou contra o Senhor e não pôde entrar na eterna glória, irmãos. Adão foi o primeiro que pecou contra Deus. Eles não guardam a lei de Deus e são de fato incapazes de guardá-la por serem escravos do pecado. Você quer ser escravo do pecado? O inimigo, ele gosta de nos aprisionar no pecado, nos desejos da vida,
Por isso que nós devemos orar muito por libertação na nossa vida. Nós devemos orar muito para que Deus nos liberte, porque o inimigo tem uma cilada para nos prender, mas Jesus, ele tem vida eterna para nos dar. Amados irmãos, isso é meu sobrinho que está andando por aqui. Ele diz aqui, amados irmãos, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tiago 4, versículo 4. Vamos ler aqui o que é que fala o apóstolo Tiago. Tiago 4, versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo, os desejos do mundo, o que anda no mundo, que anda no pecado, são inimizade contra Deus. Por isso que nós devemos andar em espírito, nós devemos andar como Cristo nos ensinou, andar em temor, andar em confiança no Senhor. Ele diz também no versículo 9 do capítulo 8, vocês porém não estão na carne. Vocês porém não estão na carne, mas no espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, olha aqui, se de fato o Espírito de Deus habita em você, em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é do Senhor. Se você realmente é servo do Senhor, você tem que andar em espírito, andar em conformidade com as coisas de Deus, andar honrando o Senhor. Amados irmãos, ele diz aqui, por definições, os cristãos não estão na carne, pois todos os que creem em Cristo são habitados pelo Espírito Santo. Se você crê em Cristo, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Se você crê no nosso Senhor Jesus Cristo, quem te domina é o Espírito Santo de Deus, e ele sai. Aí você pode me dizer assim, mas irmão, eu tenho esse defeito. Irmãos, Deus, ele conserta todos os nossos defeitos. Deus, ele tem o machado. Deus, ele tem a plana. Deus, ele tem a maneira de nos libertar dos nossos pecados. O importante é a gente vivermos em Cristo, andarmos em Cristo, sermos fiéis a ele, confirmarmos que Cristo é a nossa esperança. O versículo 10 também diz, vou ver aqui um texto aqui, 1 Coríntios 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, versículo 16. Vocês estão gostando do texto, irmãos? É maravilhoso esse texto, viu? Isso é um ensinamento, irmãos. Isso é como devemos andar, segundo. Isso é uma doutrina, como devemos andar em conformidade com Cristo. Capítulo 3, versículo 16, que diz assim, amados irmãos, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Irmãos, quando nós somos de Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E você já percebeu, se você nunca percebeu isso, você vai perceber daqui em diante. Quando a gente faz algo que desagrada a Deus, a gente sente no nosso íntimo que nós pecamos. Isso é o Espírito Santo nos avisando, irmãos. Por isso que diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus, nós somos santuário de Cristo. E que o Espírito de Deus habita em vocês, o Espírito de Deus habita em mim e habita em você. E quando nós erramos, irmãos, Jesus nos alerta que nós erramos, que nós falhamos, mas Ele é misericordioso para nos perdoar.
Ele diz aqui, amados irmãos: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Quando a gente está em Cristo, irmãos, o nosso corpo não nos agrada mais nada do mundo, não nos agrada nada que venha do mundo, nada que possa agradar os nossos olhos. Quando a gente não conhece Jesus, a gente pensa que o mundo é bom, mas a gente, quando conhece Jesus, a gente vê que o mundo nos leva para distanciar-se de Deus. Ele diz aqui, amados irmãos: se porém Cristo está em vocês, se Cristo está em nós, irmãos, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus. Capítulo 10. O versículo anterior fala da morada do Espírito, mas aqui Paulo descreve a morada de Cristo nos cristãos. Isto não significa que não existe nenhuma diferença entre Cristo e o Espírito Santo. É a antiga heresia do modalismo, mas sugere que tanto um quanto o outro são plenamente Deus. Tanto Cristo como o Espírito Santo é o mesmo Deus, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, irmãos, se alguém disser é Cristo, é o Espírito Santo, é um só, irmãos. Cristo, o Espírito Santo, Deus é um só, irmãos. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de nosso Deus, do nosso Cristo. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus, Cristo, dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se nós andarmos em Cristo, como nós vivemos em Cristo, se nós andarmos segundo a vontade de Deus, ele está dizendo aqui, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará no meio de nós, vivificará também o corpo mortal de vocês, ou seja, de nós, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele diz aqui, Romanos 4, versículo 24, diz assim: mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Amados irmãos, por isso que nós devemos andar em conformidade com a palavra de Deus. Às vezes a gente diz assim, porque Deus não agiu na nossa vida, porque Deus não chegou ainda com a minha vitória, eu já tenho clamado tanto, eu já tenho buscado tanto, eu já tenho chorado tanto, mas creia que Jesus está recebendo toda a tua oração, e Deus ainda não te deu a vitória porque não chegou o tempo. Mas se você confiar, acreditar, não se afastar de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai chegar com a tua vitória. Ele nos liberta do pecado e nos leva para o céu. É através de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que Ele nos ajuda a enfrentar a nossa vida cotidiana. Amados irmãos, ele diz aqui também: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se você viverem segundo a carne, caminharão para a morte. A morte aqui é a morte espiritual e a morte futura, amados irmãos. Quando a gente anda no pecado, nos desejos do pecado, nos desejos no mundo, amados irmãos, nós se afastamos de Deus. E o nosso futuro é a morte sem Cristo. A morte sem Cristo nos leva para o inferno. E continuando,
Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Se nós se nós queimarmos o desejo da nossa vida, porque o inimigo trabalha para nos afastar de Deus. Mas se nós, como diz aqui a palavra, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Capítulo 13. Aqueles que se entregam à vida, à carne, enfrentarão a morte eterna. Como dizemos aqui, quando andamos em pecado, nós teremos uma vida eterna destruída, distante de Deus. E ele continua mais: aqueles que matam os desejos da carne, aqueles que suportam, aqueles que veem os desejos para pecar, aqueles que veem uma seta para nos desviar do Senhor e suporta na oração, aquele que suporta os desejos da carne pelo poder do Espírito, desfrutarão da vida eterna. Como é bom, irmãos, se nós nos afastarmos desta vida de pecado, nós teremos uma vida eterna com Cristo. Nós teremos uma vida plena com Jesus. Através do pecado, ele nos leva para a morte eterna. Mas através da vida em Cristo, nós teremos uma vida eterna com Jesus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é guiado por Cristo, você é filho de Deus. Como diz aqui, amados irmãos, Gálatas 5,18. Gálatas 5,18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. A lei é do passado, irmão. A lei é do tempo, é tempo passado. Nós estamos hoje vivendo pela graça. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu creio que eu sou filho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero continuar assim na minha vida. Eu quero andar assim na minha vida. Ele diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Deus nos adotou, Deus morreu por mim, por ti. O espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Quando você está sofrendo, diz: oh Jesus, meu Pai Celestial, tenha misericórdia de mim. Ele nos adotou, irmãos. Ele nos adotou quando Ele morreu na cruz por nós. Muitos não dão esse valor, muitos não aceitam, muitos vão perecer diante de Deus. Sabe por quê? Porque trocaram Cristo pela vaidade, pelos desejos deste mundo. Vamos ver aqui. Os cristãos já não são mais escravos do pecado, mas foram adotados como filho na família de Deus. Nós somos adotados por Cristo. Você é adotado por Cristo. Quando alguém chegar para ti e dizer: quem é você? Você diz assim: eu sou filho de Cristo, Cristo vivo, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Eu sou filho dele. Ele é quem manda na minha vida, ele é quem dirige a minha vida, ele é quem cuida de mim todos os dias. Por isso que você deve agradecer a Deus. Ele diz no versículo 16: o próprio Espírito confirma o nosso espírito de adoção. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros.
Nós somos herdeiros de Cristo. Você é herdeiro de Cristo. Você é herdeiro, você tem direito a entrar na vida eterna com Cristo. Quando a gente é filho de Deus, andamos no Espírito de Deus, andamos com verdade diante de Deus, nós nos tornamos herdeiros do Senhor, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que Ele também com Ele sejamos glorificados. Se com Ele nós passamos vales, provas, com Ele também nós vamos ser glorificados. Quando alguém te perguntar quem é você, eu digo, eu sou servo do Deus, filho dele por adoção. Ele me adotou, eu não merecia nada, eu sou um pecador cheio de defeito, mas Jesus me ama, Jesus me quer do seu lado. Ande na direção de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, o sofrimento da nossa vida terrena não pode ser comparado jamais. Neide, Pai do Senhor, Deus te abençoe, Deus te conforte o teu coração, Deus chegue com socorro na sua vida, Neide. Eu sei que é difícil a gente perder o nosso esposo. Que Deus te abençoe. Ângela Santos, Deus te guarde, Deus te abençoe e Deus te proteja. Deus proteja cada um que está nos ouvindo. Amados irmãos, no capítulo 18 do versículo 8, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, do tempo que nós vivemos aqui neste mundo, o sofrimento que nós sofremos aqui, presentes, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, nós não podemos comparar essa vida terrena com a nossa futura vida eterna com Cristo. Amados irmãos, ele diz aqui no capítulo 18: a glória final que os cristãos receberão é tão extraordinária que, comparada a ela, o sofrimento do tempo presente são insignificantes. Todo o sofrimento desta vida que nós passamos nesta vida terrena, ela é insignificante em comparada a que nós vamos ter com Cristo. Por isso que nós devemos sofrer por Cristo, suportar as afrontas, suportar as diversidades, ter fé, andar no Espírito, viver uma vida plena com Cristo, porque você vai ter uma vida com Cristo eterna. É insignificante, irmãos, a vida que nós temos nessa vida para a nossa vida que nós vamos ter na vida eterna. É insignificante todo o sofrimento que nós passamos aqui. E ele diz também, amados irmãos, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. A criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daqueles que a sujeitou. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 3, versículos 14 a 17, a 19, foi quando, deixa eu ver aqui, falei nele agora, Adão se contaminou ele não poderia comer da árvore, a árvore que levava ao pecado. Então, através de Adão entrou o pecado no homem, através de Adão chegou o pecado nas nossas vidas. Amados irmãos, ele diz aqui, pois a criação está sujeita à vaidade. Cristo disse, não coma do fruto desta árvore. Aí ele diz, mas a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu para eu comer, e eu comi. Quer dizer, ele obedeceu a voz da mulher, mas não, de Eva, mas não obedeceu a voz de Deus. Amados irmãos, como é bom a gente ouvir e escutar a voz de Deus. E quando a gente sente que está errante, não erre mais. Se você sente que está fazendo algo que não agrada a Deus, peça força a Deus, que Deus vai te dar. Deus vai te libertar deste erro. Deus vai te libertar desta vida. E ele diz aqui, amados irmãos, pois a criação está sujeita à vaidade.
não porque é a sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória para a glória da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Porque toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Através de Cristo nós somos salvos, pois quem espera o que está vendo, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É muito fácil a gente esperar algo que a gente sabe que vai chegar, que nós estamos vendo, que nós sabemos que vai chegar, mas nós aguardamos, mas se esperarmos o que não vemos, que é Cristo, nós nunca vimos, nós só ouvimos falar e nós cremos, irmãos, no íntimo da nossa alma, que Ele morreu no passado, mas Ele está chegando, irmãos, e aquele que esperar o que não vemos com paciência, o aguardamos, irmãos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, quando nós dobramos o joelho, e às vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos nem falar com Jesus, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos orienta, irmãos. Mas o próprio Espírito intercede, o próprio Espírito de Deus intercede por você, por mim, por todos nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, se é pensamentos de paz ou pensamentos de mal. Deus sabe se você está caminhando com Cristo ou não. Deus sabe se você está sendo sincero com Deus ou não. Deus te conhece desde o levantar até o entardecer. Deus te conhece antes de você nem existir. Ele já sabia que você era fulano, beltrano. Jesus já te conhecia antes que você imaginasse. Jesus, quando a gente dobra o joelho para o Senhor, o Espírito Santo intercede por nós. Mas se nós estivermos em Cristo, porque Ele sonda nossos corações, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, todas as coisas vão cooperar para te ajudar. Tudo vai chegar na tua vida, a tua providência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que nós estamos falando aqui, amados irmãos, como devemos andar em Cristo, como devemos viver em Cristo, como devemos ter domínio próprio, saber do que queremos. Não adianta você dizer que é cristão hoje e amanhã está no mundo. Amados irmãos, Deus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, Deus quer te levar para uma vida eterna com Ele. Eu creio, se Jesus voltar hoje, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E Ele diz também aqui, amados irmãos, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Efésios 1:5, eu não vou nem ler para adiantar.
Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos irmão de Cristo, nós somos irmão de Jesus Cristo pela carne. Ele foi feito homem como eu, como você. Nós somos igual a Jesus perante Deus. E ele vai ser nosso primogênito, nosso irmão primogênito, irmão. O meu irmão primogênito é Jesus Cristo, o teu é Jesus Cristo. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, irmãos. E esses também glorificou. A série que começa com a palavra de antemão conheceu, não pode ser interrompida. Aqueles que são predestinados por Deus são também efetivamente chamados à fé por meio do Evangelho. Nós somos filhos, irmãos de Cristo pela fé. Nós somos irmãos em Cristo. Ele é nosso irmão, nosso primogênito, nosso irmão primeiro. Ele foi o primeiro irmão que Deus enviou para mim, para você, para nos libertar do pecado. Ele diz no versículo 31, quem diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, irmão, ninguém pode te submeter a nada, porque Jesus vai te libertar de todo mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, irmãos, não tem inimigo nenhum que suporte. Ele diz aqui lá em Salmo 118, versículo 6. 118, versículo 6, ele diz aqui, o Senhor está comigo, não temerei o que é que alguém pode me fazer. O que é que alguém pode te fazer quando Cristo está contigo? Quando Cristo está na nossa vida, o inimigo nem chega perto, irmãos. Aqueles que se levantam contra mim, contra ti, perecerão. Se o Senhor está comigo, não temerei. Eu não temo, irmãos, porque Jesus está comigo. Claro que eu não vou desafiar o inimigo. Eu não vou blasfemar contra Cristo. Eu não vou andar provocando ninguém. Se Deus está comigo, não quer dizer que eu tenha que provocar ninguém. O que é que alguém pode me fazer, irmãos? Quando Jesus está conosco, nada, irmãos. Quando Jesus está conosco e nós estamos numa vida segundo a vontade de Deus, nós venceremos todas as batalhas. Toda batalha que você está clamando a Deus, você vai vencer. Suporte mais um pouco, suporte aquilo que você precisa suportar. Chore, clame, que Deus se agrada, que o milagre vai acontecer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Deus entregou o próprio filho dele para a morte, para nos dar uma vida na graça e na plena confiança com o Senhor. João 3,16, porque João 3,16 é porque eu não decoro, irmãos, mas é bem conhecido esse texto. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você confiar em Cristo, andar em confiança com o Senhor, você vai ter uma vida plena com Cristo. Ele diz aqui também, amados irmãos, será que não nos dará graciosamente com todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Quem vai se levantar contra ti, irmão? Se tu é eleito de Deus, só se levanta para cair, irmãos. O inimigo só se levanta para cair.
Ele diz também, Paulo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, inspirado no nosso Senhor Jesus Cristo, e é Deus quem nos justifica. Quem justifica você é Cristo, irmãos. Quem justifica a sua vida é Jesus. Quem vai te justificar é Deus. Quando alguém fizer algo contigo, Ele é teu advogado, não se preocupa. Quando alguém se levantar contra ti, deixa Deus dar a resposta, porque Ele é quem é a tua justiça. Não queira fazer nada distante de Deus, deixe Deus agir por você. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Através de Cristo, nós somos considerados ovelhas para o matadouro. Ninguém nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Nada vai te separar do amor de Deus na tua vida. Confie no Senhor. Ele diz aqui, amados irmãos, a questão apresentada é repetida. Os cristãos podem se alegrar com a certeza de que jamais serão condenados por Cristo. Jamais nós seremos condenados por Cristo. Por amor de ti somos entregues à morte. A morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Como está escrito lá em Salmos 44, 22, mostra que as dificuldades listadas em Romanos 8, 35 fustigam os cristãos. Eles não estão isentos do sofrimento. Nós não estamos isentos do sofrimento, irmãos. Como Jesus sofreu por nós, nós também vamos sofrer nesta vida terrena. Nós vamos sofrer angústia, tristeza, dor, sofrimento. Mas Jesus, Ele está do nosso lado. Jesus, Ele nos dá a vitória. Ele diz aqui, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouros. Salmos 44, versículo 22. Vamos ler aqui esse texto. Estou terminando, amados irmãos. Estou terminando. Essa mensagem é muito boa. Isso é edificante para a minha vida. (44, 22) diz aqui: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós somos ovelhas do rebanho de Cristo, nós somos ovelhas do Senhor, nós somos servos do Senhor, e neste mundo nós vamos perecer, vamos sofrer muitos afrontas, muitas tristezas, mas por amor a Cristo nós devemos suportar. Por amor a Cristo, porque Cristo Ele sofreu primeiro por ti e por mim. Então muitas coisas vão acontecer. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, irmãos. Tudo nós vamos suportar por Cristo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, Paulo diz. Nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades,
nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus te ama, Deus te quer do lado dele, Ele te quer bem, Ele vai fazer o desejo do teu coração, Ele vai realizar aquilo que tu precisa, Ele vai te libertar do que necessita, Ele vai te transformar, irmãos. Nada nos separará do amor de Jesus, nada jamais vai nos separar de Jesus. Devemos suportar, como ele diz aqui, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, as coisas do presente, as coisas de hoje, nem do porvir, do que está por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós devemos suportar, irmãos, nós devemos viver uma vida plena com Cristo. Isto é a vida através do Espírito Santo de Deus. Jesus te ama, Jesus tem algo para realizar na tua vida. Se tem alguém aqui que não é cristão, que não é servo de Deus ainda, e quer aceitar esse Jesus na sua vida, diga: eu quero, diga: eu aceito esse Jesus, eu quero ter uma vida plena com Cristo. Jamais ninguém vai te separar de Cristo, ninguém vai te separar do amor, te separará do amor dele. Entrega a tua vida a Jesus hoje, começa a andar numa vida plena com Deus. E você pode dizer: mas eu tenho algum vício ainda. Você aceita Jesus, mas o Espírito Santo vai te libertar deste vício. Através do Espírito Santo, Deus vai te libertar. Você precisa querer aceitar Jesus na sua vida. Jesus está te dizendo que te ama. Não queira ter uma vida, levar a sua vida para a morte. O pecado nos leva para a morte, mas Cristo nos leva para a vida eterna. Que Deus te abençoe nesta noite. Receba esta palavra. Amém, Keliane. Deus te abençoe, Keliane. Vamos orar. Ó. Temos um aqui para Jesus. Eita, tem festa no céu hoje. Vamos orar logo por você aqui, Keliane. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Recebe a vida da tua filha, Keliane Ferreira. Recebe a tua filha, Jesus. Faz a tua vontade na vida dela, Senhor. Ajuda a tua filha naquilo que ela necessita. Ajuda ela a andar no teu caminho, Senhor. Perdoa suas falhas, seu pecado, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Ajuda a tua filha e guarde ela, Senhor. Assim, em nome de Jesus, eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Keliane. Você tomou uma grande decisão na sua vida, Keliane. Através de hoje, a sua vida vai mudar grandemente. Andar em Cristo, irmãos, é ter uma vida plena com Jesus. Andar no pecado nos leva à morte da cruz. Irmãos, o pecado nos leva à destruição, mas a cruz de Cristo nos leva a ter uma vida eterna. Vamos orar por todos, vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil. Vamos orar por aqueles que estão precisando de um socorro da parte de Deus. Vamos orar pelos desempregados. Vamos orar pela nossa nação, pelo mundo. Vamos orar agora, irmãos. Pai, estamos aqui felizes, Senhor, com a tua palavra. Tivemos uma vida para Jesus, irmão. Jesus, obrigado, Senhor. Chegue na vida de Keliane Ferreira. Abençoe sua vida. Fortaleça ela na fé. Dê força a ela. Ajude ela a caminhar. Dê discernimento a ela. Que ela possa ler a tua palavra. Buscar. Que algo que ela precisa de ti, Senhor. Ajude a tua filha, Jesus. Ela está aqui todas as noites, te ouvindo, te buscando. Ela tem vontade de te servir, Pai. Ela aceitou a ti hoje como o Senhor e Salvador da sua vida. Abençoe ela, Pai. Abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Abençoe os lares, as famílias. Abençoe meu filho, meus irmãos, minha família toda, Senhor. Abençoe a nossa nação. Abençoe aqueles que precisam de um socorro.
Chegue com milagre na vida do teu povo, Senhor. Chegue nos lares, dê vitória. Repreenda o devorador, o cortador, o migrador, Senhor. Repreenda a fúria do inimigo contra os lares, contra a família. Abençoa as crianças, abençoa toda a família, abençoa todos aqueles que estão inscritos no livro, no caderno de oração. Abençoa a vida de cada um, Jesus. Abençoa a África, abençoa todos os países do mundo, abençoa Israel, abençoa a América do Sul, a América do Norte, a América Central, a África, a cada país do mundo visita Israel, abençoa Israel, Pai. Abençoa a nossa nação, visita os 4 cantos da nossa nação. Visita a pastora Rosinete nesta noite, dê vitória à tua filha, ajude ela, Pai. Nos ajude a andar na tua direção, Pai. Não sou aceita em muito lugar. Não tenho nada a oferecer. Só Deus que não me rejeita. É verdade, Keliane. Não se preocupe com isso não, minha filha. Não se preocupe não. Os rejeitados Deus ama. Deus ama os rejeitados. Deus é quem transforma a nossa vida, viu? Pai, nos ajuda. Ajuda a tua filha, Senhor. Ela disse que é rejeitada em muitos cantos, Senhor. Ajude ela. Dê vitória a ela. Apresente ela, Senhor. Mostra a vida dela às pessoas, Senhor, que julgam muitos pela aparência, Senhor. Abençoa a pastora Rosinete, abençoa pastor João, Andréa, missionária Sandra, irmã Sandra. Abençoa a Lana, abençoa todos aqueles que têm me pedido oração. Visita Vitor Felipe, Senhor, liberta ele das drogas. Visita Jonathan, filha da pastora, liberta ele das drogas, transforma a vida dele. Visita os presídios feminino, masculino e juvenil. Vai libertando aquelas vidas oprimidas pelo pecado, pelos vícios, Senhor. Liberta aquelas vidas. Dê um banho de misericórdia, Senhor. Vista uma vestes novas na vida deles e coloque eles para pregar o teu evangelho. É que Eliane, o que importa é que você está em Cristo. Se alguém não te recebe, não se alegra em ti, confie em Jesus, que Jesus é a nossa vida. Muitos não te aceitam como você é, mas Deus te aceita como você é. Deus te ama, Deus tem um negócio, um propósito na tua vida. Pai, eu te recebo, faz um milagre na vida desta mulher, faz um milagre na vida da sua família. Abençoe toda a sua família, abençoe a vida das famílias que estão aqui no livro de oração, no caderno de oração. Abençoe os desempregados, abençoa aqueles que estão precisando de um socorro. Senhor, abençoa as empresas, agricultura, os comerciantes, os empresários, Senhor, para que possa dar mais emprego, Senhor. Visita o órfão, a viúva, os necessitados, aqueles que não têm onde morar, onde comer. Cuida deles, Pai, cuida dos teus filhos que estão na rua, Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda a andar na tua direção cada dia mais e perdoa minhas falhas. Assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Não tenho estudo, nenhuma faculdade, não se preocupe com isso. Jesus, ele é maior do que todas essas coisas da vida, Keliane. Não se preocupe com isso. Jesus, ele é maior. Jesus, ele nos ensina tudo, irmão. Jesus, ele te ama. Você vai ser uma mulher de Deus. Eu acredito no que Deus tem na sua vida. Amém. É só Deus mesmo na nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Os inimigos perecem, Keliane. Os inimigos perecem. Confie no Senhor. Quando for pela manhã, ore. Com pouca força que você tiver, com pouco conhecimento que você tiver, você ore. Quando você puder, sempre esteja orando. E quem vai te apresentar é Deus, Keliane. Quem vai te apresentar é Deus. Porque Deus, ele é fiel e justo na nossa vida.
Muito bem. Não tem amigo melhor. Não tem amigo melhor do que Jesus. Não tem amigo melhor. Eu não tenho muitos amigos não, Keliane. Eu não tenho muitos amigos. Eu sou muito fechado, assim, eu sou muito tímido. Mas Jesus, ele é o meu amigo maior. E ele nos dá vitória. Receba esta palavra de Deus. Receba conforto do Senhor. Que Jesus chegue com teu socorro na sua vida. Amém, Keliane. Ore pela minha vida, que Deus, ele recebe sua oração, viu? Se muitos não te dão valor, mas Jesus, ele está recebendo você de braços abertos. Ande com Cristo, viva com Cristo. E Jesus, aquilo que ele precisar moldar a sua vida, ele vai moldar, ele vai lhe transformar naquilo que precisar. Porque o Espírito Santo nos ajuda. Mas Jesus vai colocar a medida certa na sua vida. Você não pode ser atrevida, mas Jesus vai lhe ensinar. Ninguém gosta de ouvir a verdade mesmo não, mas tem coisas, irmã, que a gente tem que ficar calado, não responder, entendeu? Porque quem justifica a gente é Deus. Quem justifica a gente é Jesus. Por isso o segredo é fechar a boca. Eu sei disso. Mas, irmãos, pior foi Jesus que morreu na cruz. Keliane, Jesus veio pregar o amor, pregar uma vida plena com ele. E o que fizeram com Jesus? Mataram. Quando a gente está em Cristo, irmão, o diabo nos odeia. Aqueles que estão na vida do mundo, eles são usados pelo inimigo para nos odiar. Amém? Deus te abençoe, Keliane. Quando você precisar de algo de oração, pode mandar no zap, viu? Que eu estou pronto para atender no momento que precisar, viu? Amém? Deus te abençoe. Vou colocar você muito nas minhas orações, viu? E Deus vai te abençoar, Keliane. Daqui uns dias você vai ver. Você vai me contar o que Deus fez na sua vida. Viu? Daqui uns dias eu vou fazer uma live pelo celular e você vai contar o seu testemunho. Amém? E Deus te abençoe, viu? Irmãos, eu agradeço a Jesus por tudo. Eu agradeço a Deus pelos milagres que Ele fez nas nossas vidas nesta noite. Eu agradeço, se você puder orar por Keliane Ferreira, ore pela vida dela. Ore pelas afrontas que ela tem sofrido. Quando a gente vive no pecado, todo mundo acredita na gente. É verdade. Mas quando a gente anda com a verdade em Cristo, o diabo, ele gosta de nos humilhar. Amém, Keliane. Você é um milagre do Senhor. Amém. Nós somos um milagre, né? Olha, pode ter certeza que as suas orações Deus está ouvindo todas. E suporte. Quando o inimigo vier te atacar, te chamar de mentirosa, não é essa pessoa que está te chamando de mentirosa, não. É o diabo. Aí sabe o que é que você diz? Há poder no sangue de Jesus. Não responda, fique calada, porque quem te justifica é Deus, tá bom, Keliane? Faça isso, viu? Quem te justifica é Deus. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã. Com fé em Deus estaremos aqui mais um dia. Vou passar aqui uns 8 dias, 10 dias aqui em Pernambuco, para que Deus nos ajude, tá bom? Ore pela minha vida. Abençoe, compartilhando. Amém. Tá vendo aí? Você já tem um trabalho social. Aí por isso que o inimigo tem raiva de você. É por isso que o inimigo tem raiva de você. Porque você já faz uma obra social. E Deus, ele te ama, Keliane. Você vai ser uma mulher de Deus. Você vai profetizar em nome de Jesus. Deus vai te usar grandemente nesta terra. Você crê? Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Você acredita? Acredite que Deus vai te usar muito nesta vida. Viu? Que Deus te ajude. Você é soldado dos últimos tempos. É soldado da última hora, da chegada de Jesus. Amém. Estude, busque. Peça discernimento a Deus da palavra que Ele vai lhe dar. Amém?
Nos ajude aí, compartilhe nossas lives. Amém, que Deus te ajude. Amém, fique na paz.